Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Matemática Olímpica Fácil. Meu nome é Felipe Cagliari. Nesse vídeo de hoje a gente vai resolver uma prova da Escola Naval, tá? Do ano de 2019, é a questão 18, tudo bem? A gente está fazendo uma série de vídeos para resolver as provas da Escola Naval. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês vão prestar esse vestibular da Marinha, tá bom? E vocês têm muita dúvida em cálculo 1, derivada, integral, limites, eu sugiro que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Porque a gente vai fazer agora uma série de vídeos, tá? Para solucionar essas provas e solucionar suas dúvidas também. Tudo bem? Então se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja sempre notificado sempre que eu postar algo novo. Se você tiver uma dúvida também de derivada integral limite, vocês podem estar deixando aqui no comentário, tá bom? Que eu vou responder. Também vou gravar vídeos, se preciso for, tudo bem? E também coloque as suas sugestões de exercício que vocês querem que eu resolva para mim resolver no próximo vídeo. Tudo bem, pessoal? Então, também, se possível, compartilhe esse vídeo. Também deixe sua curtida se você gostar do vídeo, tudo bem? Então, vamos lá, ó. No vídeo de hoje a gente vai resolver essa questão que está aparecendo na tela. Ó, essa aqui é a questão 18 da prova da Escola Naval do ano de 2019, tá? E diz o seguinte, o enunciado, ó. Considere a função f, tá? De R mais em R mais, ou seja, dos reais positivos até os reais positivos, tá? Ou seja, o domínio é real positivo e o contradomínio também é real positivo, tá? Tais que f de x é igual a x elevado a x, tá? Podemos afirmar que, então a letra A, f tem um máximo local em x igual a 1 sobre e ao quadrado, em R+. Letra B, f tem um mínimo local no ponto x igual a 1 sobre e ao quadrado, em R+. Letra C, f tem um ponto máximo local em x igual a 1 sobre e em R+. Letra D. Então, f tem um ponto mínimo global em x igual a 1 sobre e em R+. Letra E. f não possui máximos ou mínimos em R+. Então, ele quer saber o seguinte, ele deu uma função f de x, que é x elevado a x, tá? E ele quer saber quais são os máximos e mínimos locais ou globais, né? Que são chamados de máximos e mínimos absolutos, tá bom? No R+, ou seja, no domínio dessa função. Tudo bem? Então ele quer saber quais são os pontos máximos, quais são os pontos mínimos e onde que eles ocorrem, ou seja, para quais valores de x esses pontos são máximos e para quais valores de x esses pontos são mínimos. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é uma questão básica de derivada, tá bom? Tá? É uma questão clássica de derivadas. O que a gente vai fazer? A gente vai derivar e igualar a zero. Tudo bem? Então, a gente vai pegar essa função f de x igual a x elevado a x e a gente vai derivar e igualar a zero. Então, se você se interessou por esse desafio, eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Se você já tentou e não conseguiu, a gente vai atacar esse problema agora. Não se esqueça de deixar sua curtida no vídeo, tá bom? E se inscrever no canal, beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai derivar a função f igual a zero. Para derivar a função, a gente vai usar a derivação logarítmica. O que é isso? Ó, observe o seguinte. Se f de x é igual a x elevado a x, né? Então, o ln de f de x vai ser o quê? Vai ser igual ao ln de x elevado a x, né? Aplicando o ln dos dois lados. Tudo bem, pessoal? Dessa igualdade, beleza? A gente não derivou ainda. A gente está aplicando apenas o ln dos dois lados. A gente vai derivar agora, tudo bem? Então, você tem o seguinte, ó, o ln de f de x vai ser igual ao ln de x elevado a x, tudo bem? E pela propriedade do logaritmo, né, esse x que está no expoente, ele pode passar para frente do ln, tá? Então, o ln de x elevado a x é o quê? É x vezes ln de x, tudo bem? Então, a gente sabe que o ln da função f de x é o quê? Vai ser x ln de x. Agora sim a gente vai aplicar a derivação logarítmica dos ambos os lados. Tudo bem? Para derivar, olha só, para derivar o ln de f de x, eu tenho que pensar isso aqui como sendo uma função composta da função ln de x com a função f. Tá bom? Então, o que eu vou aplicar aqui é a regra da cadeia. Eu estou derivando em x, tudo bem?
Só que esse daqui é uma função composta do ln de x com a função f. Então, eu vou aplicar o quê? A regra da cadeia. Como é que eu faço para aplicar a regra da cadeia? É o seguinte, ó. Eu derivo a função ln, que é 1 sobre x, tá? A derivada da função ln de x é 1 sobre x. E aí eu vou aplicar essa função 1 sobre x em f de x, ou seja, vai ficar o quê? Eu vou trocar o x por f de x, tudo bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre f de x, agora vezes a derivada da função que está aqui dentro. A derivada da função que está aqui dentro é o quê? É a derivada de f de x, ou seja, o f' de x, tudo bem? Então ficou 1 sobre f de x vezes o f' de x. E agora, aqui do outro lado, eu vou aplicar a regra do produto. Por quê? Porque eu tenho duas funções. A primeira função é o x e a segunda função é o ln de x. Tudo bem? Então, ó, aplicando a derivada do produto, vai ser o quê? Ó? Vai ser a derivada da primeira função, que é x. Derivada de x é 1. Então, vai ficar 1 vezes a segunda função, que é o ln de x. Então, vai ficar 1 vezes ln de x, mais o que? A primeira função, que é o x, vezes a derivada da segunda função, que é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Tudo bem? Então, vai ficar x vezes 1 sobre x. E aí, ó, isolando o f' de x, né? Eu posso passar esse f de x que está aqui dividindo por outro lado multiplicando. Então, vai ficar o quê? Vai ficar f' de x, vai ser o quê? Vai ser f de x, que veio para cá multiplicando, né? Vezes o que estava aqui do lado de cá, né? E o que estava aqui do lado de cá é o quê? Ó, então, ó, 1 vezes ln de x vai ser o quê? Vai ser ln de x. E esse x aqui corta com esse x que vai dar 1. Tudo bem? Então, vai ficar f de x que multiplica ln de x mais 1. Beleza? Só que o f de x é o x elevado a x, não é? O f de x é igual a x elevado a x. Então, o f' de x vai ser o quê? Vai ser f de x, que é x elevado a x, vezes ln de x mais 1. E aí, ó, para encontrar os máximos e mínimos, né, a gente vai igualar essa derivada aqui igual a zero. Vai fazer essa derivada aqui igual a zero. Tudo bem? Então, ó, fazendo essa derivada de o f' de x igual a zero, a gente vai ter o seguinte: zero vai ser igual a x elevado a x vezes ln de x mais 1, que é o que estava aqui do lado de cá. Tudo bem? Só que olha só, eu tenho um produto aqui de x elevado a x por ln de x mais 1, dando zero. Toda vez que um produto dá zero é porque um dos dois é zero, tudo bem? Só que olha só, x elevado a x, esse x aqui é positivo, tá? Então ele nunca vai ser zero. Então x elevado a x nunca vai ser zero. Logo, para esse produto dar zero, a gente vai ter que o ln de x mais 1 tem que ser igual a zero, que é essa segunda parte aqui, tudo bem? Então, ln de x mais 1 é igual a zero. Então, o que você vai ter? Ó? Vai ter que o ln de x, passando esse 1 para o outro lado, subtraindo, né? Vai ser o ln de x vai ser igual a menos 1. Tudo bem? E se o ln de x é igual a menos 1, né? Aplicando a definição de logaritmo, então, aplicando a definição de logaritmo, você vai ter que x vai ser igual a e elevado a menos 1. Tudo bem? Que vai ser igual a 1 sobre e. Então, a gente sabe que os pontos críticos ocorrem quando x é igual a 1 sobre e. Tá? Mas a gente não sabe se esse ponto é máximo, se é mínimo, ou se esse ponto é um mínimo local ou um mínimo absoluto. Tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, para descobrir se é máximo ou mínimo, a gente vai ter que verificar o sinal dessa derivada, tudo bem? Da derivada do f de x, a gente vai ter que estudar os sinais dessa derivada para x menor do que e elevado a menos 1 e para x maior do que e elevado a menos 1. Tudo bem? Beleza? Por quê? Porque a gente sabe que sempre que o f' for menor do que zero, né, a função vai ser uma função decrescente. E sempre que o f' for maior do que zero, a função vai ser uma função crescente. Tá? Então, precisa verificar os sinais dessa derivada, tá? Tanto para x menor do que e elevado a menos 1, tanto para x maior ou igual a e elevado a menos 1. Tudo bem? Então, olha só. Para x menor do que e elevado a menos 1, né? A gente vai ter o seguinte, ó, se x menor que e elevado a menos 1, então o ln de x vai ser menor do que o ln de e elevado a menos 1. Tudo bem? Por quê? Porque o ln é uma função crescente, tá? Então, se A é menor que B, então ln de A vai ser menor do que o ln de B.
Tudo bem? Então, se x é menor do que elevado a menos 1, então ln de x vai ser menor do que o ln de elevado a menos 1. Só que o ln de elevado a menos 1 vai dar quantos? Vai dar menos 1. Tudo bem? Então, o ln de x é menor do que menos 1. Beleza? Agora, ó, somando um dos dois lados, né, você vai ter o seguinte, ó, que o ln de x mais 1 é menor do que menos 1 mais 1, né? Que vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Então, portanto, o ln de x mais 1 vai ser menor que zero. Beleza? Isso nos leva a concluir o seguinte, ó, que o f' de x, que é igual a x elevado a x vezes ln de x mais 1, isso daqui é menor do que zero. Por quê? Porque, olha só, o x elevado a x é o quê? É sempre um número positivo, tá? Sempre um número maior do que zero. E nesse caso aqui, o ln de x mais 1, ele está dando um número menor do que zero, ou seja, está dando um número negativo. Portanto, o f' de x vai ser um produto de um número positivo para um número negativo, tá? E sempre que eu multiplico mais com menos, vai dar o quê? Vai dar menos. Então, nesse caso, o f' de x vai ser menor que zero. Tudo bem? Como ele é menor que zero, a função f é decrescente, tá bom? Beleza? Ou seja, assim, se x for menor do que e elevado a menos 1, então o f de x ele vai ser maior do que o f de e elevado a menos 1. Ou seja, sempre que a função é decrescente, o sinal inverte, tá? Então, se x é menor que e elevado a menos 1, então f de x vai ser maior do que f de e elevado a menos 1. Tudo bem? Beleza, pessoal? Agora, analisando o outro caso, né? Analisando o outro caso, você tem que, vamos supor que o x seja maior ou igual a elevado a menos 1. Tudo bem? A gente analisou o caso do x ser menor ou igual a elevado a gente analisou o caso do x ser menor do que elevado a menos 1. Agora vamos analisar o caso do x ser maior ou igual a elevado a menos 1. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó, que o ln de x vai ser maior ou igual ao ln de elevado a menos 1. Por quê? Porque lembra, o ln é sempre uma função crescente. Então, se A é maior que B, se A é maior ou igual a B, então ln de A vai ser maior ou igual a ln de B. Tudo bem? Então, no caso aqui, se x é maior ou igual a elevado a menos 1, então ln de x vai ser maior ou igual a elevado a menos 1. Só que o elevado a menos 1 é menos 1, tudo bem? Então, nesse caso, o ln de x é maior ou igual a menos 1, tudo bem? Novamente, somando um dos dois lados, a gente vai ter o seguinte, ó, que ln de x, né, ln de x mais 1, no caso aqui, né, vai ser maior do que menos 1 com mais 1. E menos 1 com mais 1 é zero. Então, nesse caso, o ln de x é maior que zero, ou seja, o ln de x é positivo. Portanto, o f' de x vai ser o quê? Vai ser x elevado a x vezes ln de x mais 1, que vai ser maior que zero. Por quê? Porque nesse caso aqui, tanto o x elevado a x quanto o ln de x mais 1 são ambos números positivos. Então, o produto de dois números positivos é sempre positivo, tá? Então, como f' de x é maior que zero, temos que f é uma função crescente, tá? Assim, se x é maior ou igual a elevado a menos 1, então f de x vai ser maior ou igual ao f de elevado a menos 1. Por quê? Porque sempre que a função é crescente, ela mantém o sinal. Ou seja, se o A é maior que B, né? Então f de A é maior que f de B. Tá? Então, se x é maior ou igual a e elevado a menos 1, o f de x vai ser maior ou igual ao f de e elevado a menos 1. Agora, observe que em ambos os casos, né? Ó, em ambos os casos, você tem que o f de x é maior ou igual a f de elevado a menos 1. Tá? Por quê? Porque se a função é crescente, né, no caso 2, então f de x vai ser maior ou igual a elevado a menos 1. E no caso 1, também você vai ter que o f de x também vai ser maior do que f de elevado a menos 1. Tudo bem? Então sempre vai ser maior ou igual a f de elevado a menos 1. Tudo bem? Logo, se isso aqui é verdade, então para todo x, o f de x vai ser sempre maior ou igual ao f de elevado a menos 1. Ou seja, então, isso caracteriza que o f de e elevado a menos 1 seria um mínimo global. Tá? Por quê? Porque para todo x, o f de x é sempre maior que isso. Tudo bem? Portanto, f tem um ponto de mínimo global em x igual a e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre e. Tudo bem? Portanto, a resposta correta é a letra B de dado. Ó.
Vamos verificar aqui, ó. F possui um mínimo global em 1 sobre em x igual a 1 sobre e. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra D. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!